Eu acho justo e entendo uma comemoração do Pereira ali chamando todo mundo. Uma coisa mostrou. Eu acho que tem alguns pontos. Luta não faltou. Desempenho, sim, faltou. Vontade, isso aí hoje aqui não dá pra gente falar nada disso, né? Quando o Cruzeiro ele vai até o fim fazer esse gol no último minuto, e aí foi o que eu perguntei pro Pereira, perguntei pro Tite. Vencer o jogo hoje era obrigação do Cruzeiro e até com uma certa facilidade, né? O que não aconteceu. Mas venceu no último minuto, comemorar os 3 pontos. E para confiança do torcedor, precisa de muito mais, né? Mas muito mais. Desempenho melhorar muito, time jogar bola, jogador não errar gol debaixo da trave, cara a cara. Tem muita coisa, né, que precisa acontecer. Então, nem se fosse uma vitória no Campeonato Brasileiro, eu ia me iludir, né? No Campeonato Mineiro, então, nessa circunstância que foi aqui, é que eu não vou mesmo, mas exalto aí a briga que teve, pelo menos, quando se comemora ali, é porque mostra que está um peso muito grande para esse pessoal, e acho que isso é uma coisa que o Cruzeiro precisa trabalhar. Teremos aí Copa Libertadores neste ano, né? Então, a turma, beleza. O começo está difícil, mas não pode sentir tanto dessa forma como aparentou para mim, né? Mas era importante vencer, assim como é importante vencer o Coritiba, vencer o América, pontuar lá em Mirassol e vencer o RT, que é essa sequência que o Cruzeiro tem. Aí sim, dependendo, acho que dá para falar de uma retomada de confiança, torcedor pegar aí um carinho, né, para estar no Mineirão, para querer entender esse processo que o Cruzeiro passa. Mas está longe, hein? Está longe. E sobre a entrevista do técnico Tite, eu entendo um técnico que ele protege todo o seu grupo, todos os seus jogadores, mas concordo muito com o que o Valu falou. O Cruzeiro, daqui a pouco a gente vai atualizar o quadro aí médico, as questões de Chico da Costa e Jonathan Jesus. Mas você querer falar uma coisa que o campo não está mostrando, isso aí não vai funcionar legal, né? Eu acho que o João ele precisa do apoio de todo mundo, porque não é fácil você voltar de uma lesão de ligamento cruzado anterior, ficar um longo tempo afastado, mas o João não está bem, né? O próprio João deve saber. Então, você querer brigar com o que o campo mostra, isso aí não é o melhor caminho, e acho que foi uma fala ruim do Tite na entrevista coletiva. Mas vamos lá, que essa vitória aqui hoje sirva para a gente ver um Cruzeiro bem diferente, mais leve, né, contra o Coritiba e buscando a reabilitação, que é o que somente interessa neste momento aí da temporada, viu, Léo Campos? É isso, ele tentou sim, Léo, e com isso o Cruzeiro não fez um bom jogo, o Cruzeiro venceu, o Cruzeiro não passou nem perto. Aliás, Pedro, dá pra gente tentar fazer assim, talvez pela qualidade do adversário, apesar da vitória do Cruzeiro, o Cruzeiro hoje não conseguiu fazer um primeiro tempo nem razoável como fez no Clássico e nem razoável como fez contra o Botafogo, né? Foram 2 tempos realmente muito ruins do Cruzeiro e acho que, bom, hoje vimos o Gerson jogando como segundo volante, em um time que ainda é muito desajustado, um time que tem muita dificuldade, um time que não facilita algo que o Gerson gosta muito de fazer, que são os toques rápidos, né, com jogadores, com ele se deslocando, com jogadores se deslocando, porque não resolve, né, Pedro? Se o Gerson tocar e se deslocar, mas o cara que ele tocou não se deslocar e outro também não, o time tá engessado, né? Mas
acho que valeu a experiência. A gente viu, inclusive, Pedro, sem a bola, ele fazendo algumas retomadas importantes no meio-campo. E um jogador que tentava gerar o jogo. O Cruzeiro está fazendo muita força para jogar, gente. Então, assim, o meu voto no Gerson é que eu vi em alguns momentos do jogo ele tentando realmente carregar, construir, ao invés de simplesmente cruzar essa bola na área, dar um passe mais equivocado. Mas acho que espero ver o time num contexto melhor coletivo, Pedro, e ele ser testado assim novamente, para quem sabe seja a posição dele de encaixe e que ele possa realmente ajudar mais o Cruzeiro ali como um segundo volante. Concordo, Valo. Acho que o Gerson, como eu falei, né, no comentário pro voto, foi um dos poucos lapsos de lucidez, se é que esse time do Cruzeiro em algum momento dentro dessa partida teve isso, né? Tentou construir esse jogo mais acelerado, ajudou o Cruzeiro em retomadas. Você via ali na reta final, com alguns erros, uma postura dele de indignação mesmo, né? Pedindo para a galera ter um pouco mais de paciência, pensar um pouco mais naquele último terço para tentar resolver as situações da melhor forma. Acho que é óbvio, né, pela qualidade do Gerson, por tudo que se espera de um atleta como ele, ainda é pouco, mas eu acho que é sim uma fagulha de esperança para o torcedor, e principalmente levando em conta o fato dele ter atuado hoje em uma posição que a algum momento o torcedor já pede, né? Em algum momento o torcedor já comenta do Gerson ali atuando como esse segundo volante. Então, que ele possa ter mais minutos nessa posição, que ele possa evoluir nessa posição, mas que principalmente o Cruzeiro possa evoluir coletivamente para que a gente consiga observar uma versão ainda melhor do Gerson. É claro que acho que é uma frase bem batida, todo torcedor já está acostumado, mas não dá para a gente negar e não falar ela, que é a questão de um bom coletivo vai potencializar as boas individualidades. Então, se a gente tem jogadores como o Gerson, é necessário que você consiga construir um coletivo bom, um time coeso, um time que consegue atacar bem, que consegue defender bem, para que as qualidades desse atleta, de um atleta do nível do Gerson, possam aparecer. Então, eu fico aí com essa, se é que a gente pode tirar algo de positivo de um desempenho ruim, como foi o do Cruzeiro hoje, é o desempenho do Gerson. Mas acho que ainda, até mesmo que seja um desempenho bom do atleta, eu sei que ele pode entregar mais, mas para isso é necessário que a gente consiga construir uma equipe que coletivamente tenha mais qualidade e tenha mais repertório do que foi apresentado. Enfim, ô Valu, você acha que essa situação de bola para a área é muito característica do treinador, ou é essa circunstância de uma dificuldade de jogo mesmo? Enquanto a gente está vendo aí a imagem da sala de coletiva aqui da Arena Veracruz, daqui a pouquinho você acompanhando ao vivo com imagens aqui o técnico Tite. É mais uma circunstância ou mais uma característica do treinador? Bom, Léo, eu tenho que me apegar um pouco no que o próprio Tite falou, que a característica dessa equipe que ele quer para ela não é essa de cruzamentos. Não sei se foi contra o Democrata, após a derrota contra o Democrata, que ele citou. Foi contra o Democrata? O Pedro está fazendo aqui que sim. Cabeça boa, cabeça jovem, sempre lembra de maneira rápida. A menos que ele tenha repensado e deseje que a equipe jogue dessa forma, Léo, então a gente está falando de um técnico que não quer que... Isso só mostra, Léo, assim, o quão em desalinho estão jogadores e Tite. O técnico não quer que a equipe abuse dos cruzamentos. Em uma partida contra o Democrata. Eu acho que hoje os números de cruzamento, depois eu vou levantar quantos foram contra o Democrata, acho que hoje superou os cruzamentos do jogo contra o Democrata, 46. Então, assim... só mostra mais uma vez, não é uma equipe projetada com jogadores para essas características, né? A gente tem que lembrar que mesmo com o Caio Jorge também, o Cruzeiro tem feito muitos cruzamentos, a menos que o técnico repense e queira dar essa característica à equipe. Mas ele vem e fala que quer dar ao Cruzeiro um pouco mais de posse de bola. Posse de bola, Léo, Pedro e amigos, o Cruzeiro anda tendo, mas é uma posse de bola, mais uma vez, no jogo de hoje que a gente viu, completamente infrutífero. O Cruzeiro conseguiu criar 22 situações e finalizou apenas 2 vezes no alvo. É muito pouco para aquilo que disse pretender o técnico Tite, Léo.
Quase 20 mil pessoas conectadas aqui no Dia de Jogo KTO. Você, repito, está vendo a imagem da sala de coletiva aqui da Arena Veracruz. Daqui a pouquinho, ao vivo, com imagens, o técnico Tite falando aqui na Samuca TV. Você vai acompanhar também a zona mista. Samuel Venâncio já está lá por baixo. Já só está começando, né, o nosso pós-jogo. Vamos falar muito ainda sobre essa vitória 1-0 diante do Betim, aqui na região metropolitana. Ô Pedro, tem uma mensagem aqui que vai mais ou menos contramão daquilo que a gente tá falando, ou pelo menos faz uma ponderação. Não sei se você concorda ou até que ponto concorda. O William Douglas, por exemplo, está falando que é isso, vocês viram um jogo. Campo pesado e Cruzeiro amassou pegando um time fechado. Em determinado momento a gente viu até que o Betim, da metade ou até um pouco antes, ali no segundo tempo, já estava até conformado com o empate, né? Pelo menos muita cera, enfim, atleta caindo muito em campo e tal. Não estava até querendo muito atacar ou tendo essa dificuldade, pelo menos. Mas até que ponto você concorda, se é que concorda com essa ponderação feita pelo William aqui? Olha, respeito, claro, a opinião do torcedor, mas não acho que o Cruzeiro amassou, não. Foi um Betim que não tinha também muita escolha. Entendo a questão do campo pesado, mas o Cruzeiro não conseguia chegar, Léo, no último terço, trabalhando essa bola pelo chão. O problema do Cruzeiro era justamente quando chegava lá, que aí o Cruzeiro abusava dos cruzamentos, abusava de escolhas erradas. Então, era um campo pesado? Óbvio, por conta da chuva. Mas não acho que era um cenário, por exemplo, parecido com o que foi o Barradão no Campeonato Brasileiro, onde você não conseguia trabalhar a bola em lugar nenhum do campo. O Cruzeiro conseguia carregar essa bola, o Cruzeiro conseguia chegar com essa bola tocando pelo chão, e aí chegava no último terço ali e acabava optando pelo cruzamento, em vez de tentar jogadas de aproximação, tentar movimentações para gerar espaço. Então, respeito a opinião do amigo, mas não acho que o Cruzeiro amassou, não. O Cruzeiro forçou muito um jogo de cruzamentos, o adversário se defendeu bem, dentro da medida do possível. Não à toa o Cruzeiro tentou 46 cruzamentos e conseguiu acertar praticamente no último momento do jogo, no último minuto do jogo. Então, respeito de novo a opinião do torcedor, mas eu não concordo. Até o Bruno tá falando aqui, amassou com 2 finalizações no gol, o torcedor quer se autoiludir. O Neto também levantando a hashtag aqui do Fora Tite, assim como o Bigode segundo, a vitória que não tira de fato a pressão para o trabalho do treinador. O Charles Felipe já está falando, calma gente. O Thiago Mendes, 100 minutos para acertar a segunda vez ao gol, sofrimento para ganhar do Betim, jogadores usando desculpa de falta de ritmo, sendo que todos os outros times do Brasil também estão. É inadmissível isso. Essa, desculpa, falta ritmo é inadmissível, Valu? Você concorda com essa opinião aqui do Thiago, seu xará? Não tem como incluir essa situação, justificar, pelo menos usar isso, parte para justificar a atuação igual hoje, embora tenha vencido? Não, falta ritmo, mas não pode ser a única questão, né? Tem outras questões. O Tite tá devendo, ele segue insistindo no modelo de saída de jogo que eu acho que o Cruzeiro não vai se adaptar, e aí por característica de jogadores, os jogadores para mim seguem devendo muito, mesmo no campo hoje, molhado, encharcado, mas a gente estava vendo que era possível jogar, né, um pouco mais, e a gente está falando assim de um time que foi humilhado pelo Botafogo, né? E lá não tinha essa questão da condição. O sintético do Botafogo atrapalhou, não ofereceu boas condições. Então, a gente não pode pegar, Léo, eu pelo menos não vou pegar só um segmento neste momento para tentar trazer o que está acontecendo no Cruzeiro. A gente tem uma questão física, a gente tem uma questão técnica, a gente tem uma questão mental, a gente tem uma questão de ideias do Tite e escolhas, igual hoje eu falei antes de entrar, e falei que ele poderia até ter feito o gol da vitória, o Wanderson. Por que o Kenji entra sistema? Por que o Kenji pode entrar num jogo onde o Cruzeiro está perdendo para o Botafogo, que as coisas já foram completamente para o brejo, e ele não pode entrar no jogo hoje? Sabe, assim, então não faz muito sentido algumas escolhas. Essa escolha
né? Por que o Cauã Moraes ficou tantos jogos sem aparecer na equipe? Por que demorou tanto a entrar? Achei que o Tite demorou muito a se mover ali no segundo tempo, só foi mexer depois dos 25. Então é realmente um emaranhado de coisas que estão acontecendo, Léo. Todos os times no Brasil estão sem ritmo, mas o Cruzeiro tinha uma coisa para conseguir neste momento superar a falta de ritmo, que era o conjunto. Só o Tite explica a total falta de conjunto do Cruzeiro no campo? Para mim, não. Aqui no Superchat, mandar um abraço para o Clone. Tá aqui falando que o Samuca poderia liberar o áudio no YouTube Music. O Felipe Gouveia mandou uma moeda aqui, não falou nada. O Igor Carvalho precisa contratar um zagueiro titular para jogar com o Fabrício Bruno. Hoje, inclusive, o Jonathan Jesus, ele saiu muito cedo, né? Antes ali dos 15 minutos, já estava sentindo dores, precisou ser substituído. Entrou o João Marcelo. E o Samuel, então, a todo momento aqui, chamando a atenção para algumas falhas do João em campo, nessa questão de falta ritmo. Aí a gente não sabe, assim, ele pelo menos já demonstrou ser um bom zagueiro. A gente viu aquela temporada de 2024, e depois da lesão, de fato, não teve ritmo, não conseguiu ter uma atuação com segurança, demonstrar essa segurança. Tanto é que o Jonathan Jesus passou na frente dele, né? O Jonathan Jesus antes estava atrás ali ainda do João Marcelo, entre as opções do banco de reservas, e ele acabou passando à frente, tendo em vista a lesão do João Marcelo e depois a volta dele, que não conseguiu voltar no mesmo nível. Hoje, de fato, chegou a preocupar, o Pedro, essa atuação do João Marcelo, e te faz pensar como espectador? Daqui a pouquinho, achei que era o Tite chegando, mas não, é o Samuel que está sentando ali, imagino que vai testar o áudio também na sala de coletiva, daqui a pouquinho vai falar o Tite. Mas você também, como o espectador aqui, o Igor Carvalho, precisa contratar um zagueiro titular para jogar com o Fabrício Bruno? Ô, Léo, eu não sei se titular, mas um cara em condições de incomodar, por exemplo, o Vidalba, assim que ele estiver condições de atuar. O Jonathan saiu muito cedo, né, dentro da partida, e aí o João Marcelo teve uma atuação, para mim, ruim. Eu entendo a questão da ponderação da falta de ritmo e acho válido, né? É um atleta que sofreu uma lesão muito grave, mas alguns dos erros do João Marcelo na partida de hoje, na minha opinião, não foram por falta de ritmo, foram erros técnicos. E aí é um problema, é uma situação que a gente precisa avaliar. Mas lá no começo do programa a gente até falou sobre isso, né? No começo da nossa jornada, na verdade, eu falei que sobre a chegada de um primeiro volante e também sobre a chegada de um zagueiro. A gente tinha essa expectativa no início do ano, teve toda aquela situação envolvendo uma proposta do Zenit ao Jonathan, não aconteceu, a comissão deu aval de que gostaria de continuar com o Jonathan, estava gostando do atleta no dia a dia. É um atleta muito promissor, mas é um atleta jovem. Então acho que seria interessante adicionar mais um zagueiro com condições de titularidade nessa briga. Concordo com a opinião do amigo, sim, Léo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.